Se você estuda para concursos de arquitetura, então provavelmente já se deparou com a NBR 16.280, que dispõe sobre as reformas nas edificações. Essa é uma norma super importante para os concurseiros e por isso no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo dos pontos mais cobrados sobre ela nas provas de concursos. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos falar de uma norma super importante para você que estuda para concursos de arquitetura, que é a norma 16.280, que trata dos requisitos e critérios para as reformas nas edificações. Essa norma assume uma importância muito grande com o crescimento das grandes cidades e principalmente com o envelhecimento das construções. Por isso, se tornou extremamente necessário a criação de uma NBR que garantisse uma maior segurança aos usuários e todos os envolvidos nos projetos de reforma. Então vamos ver quais são os pontos mais importantes da 16.280 para a sua prova. A NBR 16.280 começa trazendo o seu escopo e basicamente o que ela nos diz é o seguinte: a sua função é estabelecer os requisitos para os sistemas de gestão de controle de processos, projetos, execução e segurança. E qual o objetivo disso? Prevenir perdas de desempenho decorrentes das ações de intervenção, alterações às características originais da edificação e segurança da edificação, entre outras. Mas não é só isso que está presente no escopo da norma. Eu quis pontuar esses itens com vocês porque é muito importante que você entenda qual é o objetivo da norma, para que ela foi criada. E basicamente ela existe com o objetivo de impedir que os projetos de reforma sejam feitos de qualquer forma, sem se comprometer e sem se preocupar com os requisitos relacionados às normas de segurança, normas de acessibilidade e normas de desempenho. Uma das preocupações que nós podemos observar aqui é de que as reformas não comprometam a segurança tanto da edificação quanto do entorno e como principalmente do usuário. Pois bem, seguindo um pouco, nós temos alguns conceitos e definições bem importantes. São apenas 5, então eu sugiro que você leia cada um deles atentamente. E dê uma atenção especial aos conceitos de empresa capacitada e empresa especializada. Leia os dois em conjuntos, tentando estabelecer a diferença entre eles. Se tem uma coisa que as bancas adoram fazer é inverter os conceitos parecidos. E falando de conceitos e definições, eu quero ler com vocês agora a definição de reforma de edificação que a própria norma nos traz. E ela nos diz o seguinte: alteração nas condições da edificação existente, com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança e que não seja manutenção. Nós temos alguns pontos muito interessantes nessa questão que é bom que você fique atento e grife no seu material. E o primeiro ponto interessante é o seguinte: com ou sem mudança de função. O que isso significa? É só você pensar o seguinte: você tem uma casa que é usada para a sua moradia. Se você resolver reformá-la, depois dessa reforma ela continuará sendo usada para a sua moradia, mas você pode transformá-la para um uso comercial. Então você vai fazer uma reforma e mudar a função, que antes era para moradia e agora é para comércio. É claro, se a legislação municipal permitir que essa alteração seja feita. Outro ponto muito importante é o que diz lá no final: que não seja manutenção. Isso significa que se um cano quebra na parede do seu banheiro e você precisa refazer essa parede, isso não é reforma, isso é manutenção. Nós já falamos sobre a definição de reforma e agora nós vamos falar sobre os requisitos para a realização da reforma. E olha o que o item 5.1 nos diz. O plano de reforma deve ser elaborado por profissional habilitado por apresentar a descrição de impactos nos sistemas, subsistemas, equipamentos e afins da edificação, e por encaminhar o plano ao responsável legal da edificação em comunicado formal para análise antes do início da obra de reforma. Dê muita atenção a esse trecho porque ele é muito importante, especialmente o ponto que diz que o plano de reforma deve ser encaminhado ao responsável legal da edificação.
Outro item muito importante é o 5.2.2, que diz que cabe ao responsável legal dar autorização para o trânsito das áreas comuns do edifício. E o mais importante, essa autorização não substitui as aprovações legais. Outra questão muito cobrada em prova. Não pode ocorrer obstrução, mesmo que temporária ou parcial, das saídas de emergência da edificação. Caso necessário, devem ser criadas rotas de fuga e saídas de emergência compatíveis com a NBR 9077. E agora a parte mais importante, que devem ser implementadas antes do início da reforma. Não é durante e não é depois que a reforma acaba, é antes do início da reforma. E agora nós vamos para a parte mais importante dessa norma, que são as incumbências ou encargos. Mas antes disso, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui embaixo se ainda não fez isso. Isso ajuda esse vídeo a chegar a cada vez mais concurseiros. E se você ainda não é um inscrito do canal, essa é a hora. Se inscreva aqui no canal, assim você não perde mais nenhum conteúdo como esse. Tem vídeo novo aqui toda quarta-feira, beleza? Então vamos lá. Se tem um assunto que você não pode deixar de forma alguma de estudar sobre essa norma, são as incumbências ou encargos. Essa é uma questão quase certa na sua prova, então você precisa ficar muito atento. E basicamente a NBR 16.280 trata de duas pessoas, o responsável legal da edificação e o proprietário da unidade autônoma. E a primeira coisa que você precisa entender é qual a diferença entre o responsável legal e o proprietário. Grosso modo, o responsável legal seria o síndico do condomínio, enquanto que o proprietário seria o dono do apartamento, beleza? Entendido isso, agora nós vamos ver como está estruturada essa norma. Cada um deles tem uma série de obrigações, e essas obrigações estão divididas em três partes: antes do início da obra de reforma, durante a obra de reforma e após as obras de reforma. E é justamente isso que nós vamos ver a partir de agora. Quais são as principais obrigações que competem a cada uma dessas pessoas, ao responsável legal e ao proprietário da unidade autônoma. Então vamos começar pelo responsável legal da edificação. Então, quais são as obrigações do responsável legal antes do início da reforma? Cabe ao responsável legal da edificação o seguinte: requerer a necessária atualização do manual de operação, uso e manutenção da edificação, receber as documentações ou propostas da reforma, formalizar com base na análise resposta à solicitação nos seguintes termos e justificativas: aprovado, aprovado com ressalvas ou rejeitado. E aqui o mais importante, que é o que mais cai em prova: autorizar a entrada na edificação de insumos e pessoas contratadas para a realização dos serviços de reforma somente após o atendimento a todos os requisitos do plano de reforma. Todas essas obrigações devem ser observadas pelo responsável legal antes do início da obra de reforma. Agora vamos ver quais são as suas obrigações durante a obra de reforma. Verificar ou delegar a terceiros o devido atendimento ao plano de reforma. Cumprir e fazer cumprir as deliberações em relação às obras aprovadas. E tomar as ações legais necessárias sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. E agora vamos para o final, a última parte. Quais são as obrigações do responsável legal após as obras de reforma? E são as seguintes: vistoriar ou delegar para terceiros as condições de finalização da obra concluída, receber o termo de encerramento das obras emitido pelo executante, encerrar a obra, cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos ou prestadores de serviço da obra e arquivar toda a documentação oriunda da reforma. Então nós vimos as principais obrigações que o responsável legal da edificação deve obedecer antes, durante e após a obra de reforma. Agora nós vamos ver esses mesmos critérios, mas para o proprietário da unidade autônoma. Então vamos ver quais são as obrigações do proprietário antes das obras de reforma.
Encaminhar ao responsável legal da edificação o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento à legislação vigente, normalização e regulamentos para a realização de reformas. E agora vamos para durante as obras de reforma. Quais são as obrigações do proprietário? Diligenciar para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos. E agora, após as obras de reforma, quais são as obrigações do proprietário? Atualizar o conteúdo do manual de uso, operação e manutenção do edifício e o manual do proprietário. Essas incumbências são muito cobradas em provas e é muito importante que você leia esse trecho várias e várias vezes para não se confundir na hora da prova com uma obrigação antes, durante ou após o início da reforma do proprietário ou do responsável legal. Você precisa saber diferenciar isso porque 80% das questões sobre essa norma são justamente sobre essas obrigações. Mas a NBR não acaba por aí, ainda tem uma última informação que você precisa saber, que é o conceito de arquivo que está presente lá no item 7.1 e diz basicamente o seguinte: toda a documentação das obras de reforma devem ser arquivada como parte integrante do manual de uso, operação e manutenção da edificação, ficando sob a guarda do responsável legal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui e até o próximo vídeo.